Olá, amigos do crochê! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Noêmia Soares e estou super empolgada em compartilhar mais um tutorial incrível com vocês. Hoje vamos aprender juntos a confeccionar um vestido de crochê simplesmente deslumbrante. Ele é perfeito para diversas ocasiões, desde festas especiais até momentos mais solenes na igreja. E a melhor parte é que você pode adaptá-lo para qualquer tamanho, graças às medidas personalizadas que vou ensinar. Para este projeto, usei o fio Raíza na cor Rami. Mas fiquem à vontade para escolher a sua própria preferência de fio. Afinal, a individualidade é o que torna cada criação ainda mais especial, não é mesmo? Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e não perder nenhum dos nossos futuros tutoriais. E não se esqueça de me seguir também no Instagram, onde eu compartilho inspirações e novidades em primeira mão. Agora, sem mais delongas, vamos ao passo a passo? Nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo correntinhas. Eu vou colocar aqui um total de correntinha. Não precisa nem contar, você só vai colocando as correntinhas. Pera aí, deixa eu dar o meu nozinho inicial aqui, que esse fio é liso. Na hora de dar o nozinho, ele fecha. Pronto. Ó. Aí eu vou fazer aqui correntinhas. Só vou colocando correntinhas sem contar a quantidade de correntes. Só colocando correntes. Feito aqui uma boa quantidade de corrente, agora, a partir desta carreira, a gente vai precisar da medida do nosso busto. Então, você vai tirar a medida do seu busto, para você poder fazer o seu vestido com a medida do seu busto, tá bom? Então, agora, nessa carreira, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos vir na 8ª corrente e vamos colocar um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vamos contar aqui na base. 1, 2, 3, 4, vamos vir na 5ª corrente e vamos colocar um ponto baixo. Agora, 1, 2, 3 correntes, vamos contar na base. 1, 2, 3, vamos vir na 4ª corrente e vamos colocar um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos vir na base, vamos contar 1, 2, 3, 4, vamos vir na 5ª corrente e vamos colocar um ponto baixo. Então, a gente vai fazer a nossa carreira agora toda assim, ó. Um espaço com 3 correntes, com 5, 3 correntes, 5 correntes, 3 correntes, 5 correntes, 3 correntes, 5 correntes, até finalizar. E aqui, ó, você vai fazendo e vai medindo na fita métrica até você alcançar aqui o tamanho do seu busto, tá? No meu caso aqui, o meu busto é 90 centímetros. Então, eu vou fazer essa carreira até alcançar 90 centímetros. Na verdade, aqui o meu trabalho, eu não vou fazer o tamanho normal, porque eu vou fazer só um exemplo para mostrar para vocês como trabalhar o ponto, tá? Então, aqui, ó, eu fiz um espaço com 5 correntes, agora o próximo é com 3 correntes. Então, eu faço 1, 2, 3 correntes, e vou vir aqui, vou contar 1, 2, 3, venho na 4ª corrente e coloco um ponto baixo. E a gente vai fazer assim, até alcançar o tamanho que eu falei pra vocês. E, gente, o último que a gente vai fazer aqui, como nós começamos com 3 correntes de espaço, o último tem que ser com 5 correntes de espaço, tá? Você tem que terminar com 5 correntes de espaço. Então, aqui, ó, agora é 5 correntes. E aí, eu venho aqui, vou contar 1, 2, 3, 4, venho na 4ª corrente e coloco um ponto baixo. Agora é 3 correntes. 1, 2, 3. Vou contar 1, 2, 3, venho na 4ª. Um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar na base 1, 2, 3, 4, venho na 5ª corrente, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes.
1, 2, 3, na quarta corrente, um ponto baixo. Então, eu fiz toda a minha carreira, aí ficou assim. E aqui eu vou finalizar com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu venho aqui na base, vou contar 1, 2, 3, 4, venho na quinta corrente e coloco um ponto baixo. Então, eu finalizo aqui com 5 correntes. Iniciei com 3 e finalizo com 5, tá? Aí, as correntes que restam aqui, depois a gente desmancha, tá bom? Não tem problema sobrar correntes que depois a gente desmancha. E você vai fazer o seu cordão até alcançar a medida do seu busto, tá bom? Bom, feito isso, agora nós vamos fechar o nosso cordão em círculo. Tem que cuidar para fechar bem retinho, tá? Então, você deixa bem retinho assim o seu cordão, ó. Passa a sua mão assim para ficar bem retinho. E aí, nós vamos fechar aqui, ó. E aqui, a gente vai contar. Aqui nós fizemos um ponto baixo, então a gente vai contar 1, 2, 3, vamos vir na quarta corrente, vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo na quarta corrente. Você conta desde o ponto baixo e na quarta corrente a gente fecha com um ponto baixíssimo, tá? Pronto. Depois, quando a gente for desmanchar essa corrente, arrumar, daí a gente faz um arremate aqui, ó. A hora que desmancha a corrente, aí você já faz um arremate, amarra aqui, ó, o seu fio, para poder ficar fechadinho aqui embaixo, tá? Ó, aqui vai ficar aberto, depois é só você arrematar aqui e fechar aqui, tá bom? Agora, eu vou vir aqui para dentro do espaço das 3 correntes com ponto baixíssimo também. Agora, eu vou fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4 correntes que me equivalem a um ponto alto, vou laçar a minha agulha e vou vir aqui dentro, vou colocar mais 2 pontos altos alongados, ó, eu faço os meus pontos altos assim, ó, tiro e deixo na agulha laçada, aí vou e tiro a laçada e fecho. Então, eu fiz um ponto alto alongado, vou fazer o segundo ponto alto alongado, ó. Tiro o meu ponto, minha laçada, ó, e deixo a laçada na agulha. Aí, eu venho, tiro o ponto e a laçada, e aí eu fecho. Então, aqui dentro das 3 correntes, eu vou ficar com um grupo de 3 pontos altos alongados. Aí, eu vou fazer 1, 2 correntes de separação, vou laçar a minha agulha e vou vir aqui onde eu tenho as 5 correntes e vou colocar um ponto alto alongado. Vou fazer 1, 2 correntes, vou laçar a minha agulha e vou vir aqui onde eu tenho as 3 correntes e vou fazer 3 pontos altos alongados. Aí, eu faço 1, 2 correntes. Venho aqui onde eu tenho as 5 correntes de separação, vou colocar um ponto alto alongado. Faço 1, 2 correntes. Vou vir aqui dentro onde eu tenho as 3 correntes de separação e vou colocar 3 pontos altos alongados. E desta forma, nós vamos fazer toda a nossa carreira. Onde eu tenho 3 correntes de separação, eu coloco 3 pontos altos alongados. Onde eu tenho 5 correntes de separação, eu coloco um ponto alto alongado e vai ficando assim, ó. E sempre com 2 correntes de separação. Terminei aqui a minha carreira, fechei na quarta corrente aqui com ponto baixíssimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso iniciar daqui do espaço de corrente. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo pelo ponto alto da frente. E venho com um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Sempre para iniciar a carreira a gente vai fazer isso, tá? E venho com um ponto baixíssimo aqui dentro das correntes. Aí, eu faço uma corrente e venho no mesmo espaço e vou colocar um ponto baixo. E agora, gente, nós vamos ficar trabalhando essas 2 carreiras. Primeiro, a carreira das correntes, de 3 correntes, um ponto baixo, 5 correntes e um ponto baixo. E depois, essa carreira novamente de grupinho de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Então, aqui, ó, eu inicio com 3 correntes. 1, 2, 3. Sempre inicio com 3 correntes, aí eu pulo o ponto alto e venho nas correntes e vou colocar um ponto baixo. Agora, aqui eu vou fazer 1,
2, 3, 4, 5 correntes. Sempre inicia aqui essa carreira, a gente sempre inicia com 3 correntes, tá? Ó, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Venho no espaço de corrente, coloco um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulo o grupinho e venho nas correntes e coloco um ponto baixo. Chegando aqui para finalizar a carreira, eu finalizo sempre com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aí eu venho aqui no ponto baixo e vou finalizar com ponto baixíssimo. Agora eu vou trabalhar novamente essa carreira. Então eu venho aqui nas 3 correntes, coloco um ponto baixíssimo e vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar a minha agulha e vou fazer aqui mais 2 pontos alto alongado. Agora eu faço 1, 2 correntes, venho aqui onde eu tenho as 5 correntes e vou colocar um ponto alto alongado. 1, 2 correntes, venho onde eu tenho as 3 correntes e vou colocar 3 pontos altos alongados. Uma, 2 correntes, venho onde eu tenho 5 correntes, um ponto alto alongado. Então, vocês observam, gente, que, ó, as 3 correntes de separação, elas sempre vão ficar em cima do ponto alto. E as 5 correntes de separação, elas sempre vão ficar em cima do grupinho de 3 pontos altos, tá? E aqui, ó, um ponto alto, 3 correntes de separação em cima. Grupinho de 5 pontos altos, 5 correntes de separação em cima, tá? E nos grupinhos, e aqui nas correntes, nas 3 correntes de separação, eu sempre vou fazer um grupo com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E sempre 2 correntes de separação aqui, e onde eu tenho as 5 correntes de separação, eu sempre vou colocar um ponto alto. 2 correntes de separação, 3 pontos altos. Chegando aqui novamente no final da carreira, eu vou contar 1, 2, 3, venho na 4ª corrente e vou finalizar com ponto baixíssimo. E agora aqui novamente, gente, ó, finalizo aqui com ponto baixíssimo. E novamente, vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui nas correntes. Então, eu venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. E venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E venho aqui nas correntes, faço um ponto baixíssimo, faço uma corrente, né? E venho novamente, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, aí eu vou iniciar novamente a carreira das argolas. Fazendo 3 correntes, 1, 2, 3, e um ponto baixo no espaço de corrente seguinte. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e um ponto baixo no espaço de 2 correntes. E vai ficando assim, ó. Aí, novamente, vamos trabalhar toda a carreira de argola. 3 correntes, um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo. Aqui já chegando para finalizar, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E aí, eu venho aqui no ponto baixo e finalizo com ponto baixíssimo. E desta forma, gente, deixa eu colocar aqui o marcador. Desta forma, a gente vai trabalhar todo aqui o nosso vestido, todo, com este ponto, ó. Desta forma aqui, tá? Ó. A gente vai trabalhar todo o nosso vestido assim. Então, você vai trabalhando as suas carreiras. Deixa eu pegar o meu vestido que já tá aqui feito, ó. Você vai trabalhando as carreiras, gente, começou aqui na barra, né? Vai trabalhando até chegar na altura que você precisa para fazer
a divisão da parte da frente com a parte das costas para a gente poder formar a manga. Aqui não tem espaço para mostrar tudo, mas assim, você vai trabalhando até que você chegue aqui na altura, onde a gente vai dividir a parte da frente com a parte das costas, e aí a gente vai subir aqui a cava das mangas e vamos também fazer o decote, tá? Então, você vai trabalhar reto. Aqui na parte do quadril, como a gente tem o quadril sempre maior do que o nosso busto, quando você chegar na parte do quadril, você troca de agulha. Eu iniciei com a agulha de número 2, quando chegou aqui na altura, onde a saia dá uma abertinha para caber o nosso quadril, eu mudei para a agulha de número 3,5. Aí eu trabalhei com a agulha de número 3,5, porque a nossa saia, ela começa reto, daí ela dá uma abertinha pro quadril, né, daí ela fecha de novo pra cintura. Então, nessa parte do quadril, eu trabalhei com a agulha 3,5, e quando ela começou a fechar para fazer a cintura, para subir o corpo, eu voltei pra agulha de número 2. Para você poder saber quantas carreiras você trabalha aí para poder fazer o aumento pro quadril, você pega uma saia sua. Você vai tecendo as suas carreiras e vai colocando, começa pela barra da saia, vai colocando em cima da saia para ver. Quando a saia começa a abrir, aí você troca de agulha e vai tecendo e experimentando na saia. Quando você vê que a saia começa a fechar de novo, aí você troca a agulha novamente e continua fazendo todo o corpo do vestido com a agulha que você iniciou o seu trabalho. Pessoal, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Você vai tecer reto agora, você vai subir o seu trabalho tecendo reto, até quando você experimenta, o seu trabalho chegou aqui, ó, embaixo do seu seio, tá vendo? Aqui. Se você quiser a manga larga, igual a minha, então você tece o seu trabalho, ó, da barra até chegar aqui, embaixo do seio. A partir da hora que chegou aqui, aí a gente já vai fazer a divisão e tecer separadamente a parte da frente com a parte das costas, subindo aqui a cava da nossa manga, ok? Se você não quer a sua manga larga, você quer ela mais justinha no braço, então você vai descobrir qual é o tamanho da sua cava que você queira, o tamanho da sua cava, e aí você vai descobrir qual é o tamanho total que você quer do seu vestido, do ombro até na barra. Eu vou dar um exemplo aqui. Do ombro até na barra, você quer no seu vestido 80 centímetros. E você quer a sua manga mais apertadinha no seu braço. Então, você vai descobrir o tamanho que você quer para sua cava, vai medir uma peça de roupa sua, ou em você próprio, ou na sua cliente, o tamanho da cava, a cava que eu falo é essa cava da manga, tá? Vamos dizer que a sua cava é 18 centímetros, ou 15 centímetros, ou 20 centímetros. Vamos colocar um número redondo para dar mais certo. Vamos dizer que a sua cava é 20 centímetros. Então, o que você vai fazer? Se o comprimento total do seu vestido é 80 centímetros, então você vai tecer reto 60 centímetros. Aí você vai fazer a divisão da parte das costas e da parte da frente e das costas, trabalhar separadamente por 20 centímetros, que é o tamanho da cava. E aí 20 centímetros com 60 vai dar os 80 centímetros do comprimento do seu vestido. Tá bom? Vamos dizer que o comprimento do seu vestido você quer com 60 centímetros. A sua cava é de 15 centímetros. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar reto 45 centímetros. E aí você vai fazer a divisão da parte das costas e da frente, trabalhar separadamente por 15 centímetros. Que daí, 45 centímetros mais 15 vai dar um total de 60 centímetros, que é o comprimento total do seu vestido. Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido. A parte da cava aqui, a cava do decote, pro decote. Se você gosta de um decote ousado, porque tem gente que gosta de um decote ousado, né? Gosta que começa mais embaixo. Então aqui, ó, a hora que se você for fazer a manga larga, a hora que você for dividir aqui para trabalhar a parte das costas e da frente separadamente, aí você já começa também a cavar o decote. Tá bom? Se você é como eu, gosta de um decote mais discreto, então você vai começar a tecer a parte da frente e sempre é bom que você experimente. Coloca no seu corpo, experimenta para você saber como está indo a sua peça. Nunca faça sem experimentar, tá bom? Então você vai tecendo até chegar mais ou menos aqui, ó, na metade do seu seio, mais ou menos na altura do mamilo. Quando chegou aqui,
aí você pode já começar a divisão, a separação aqui, ó, para subir a cava do seu vestido, tá bom? Você vai fazendo, vai tecendo, vai experimentando. Quando chegar na altura que você fala, bom, aqui tá bom, é aqui que eu quero que inicie o meu decote. Aí você já pode iniciar o seu decote, tá bom? Mas faça sempre experimentando. Bom, gente, eu espero que essas explicações foram úteis para vocês. Se você ainda ficou com dúvida, não conseguiu entender ainda quando começar a cava, quando começar aqui a parte do decote, do seu jeitinho, deixa aqui nos comentários, fala que você ainda não conseguiu entender, que você gostaria que eu explicasse ainda melhor, que no próximo vídeo que eu vou fazer novamente com cava e tudo certinho, eu volto a explicar para você novamente tudo certinho para que você entenda, tá bom? Então vamos continuar? Então aqui, gente, vou fazer de conta que já teci o tanto que eu preciso para iniciar a cava, tá? Primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer para poder fazer a separação das cavas, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar aqui quantos espaços de 3 correntes a gente tem. Então aqui, ó, eu tenho o primeiro espaço de 3 correntes, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando só os de 3, tá, gente? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, eu tenho aqui 19 espacinhos de 3 correntes. Então, nós vamos dividir esses espacinhos para as costas e para frente. Se eu tenho 19, 19 não é um número divisível por 2. Porque é um número ímpar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou esquecer um espacinho e vou dividir somente 18. 18 dividido por 2 dá 9, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 9 espacinhos desse para a parte das costas e o restante que sobrar fica para frente, que daí vai ficar 10 para a parte da frente, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu tenho 9. Eu vou marcar aqui, ó, nas 5 correntes, tá? Contei 9 e marquei aqui nas 5 correntes. E aí, agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para a parte da frente. E aí, eu vou marcar aqui nas 5 correntes. Vai ficar assim agora. E agora, a gente vai trabalhar a parte da frente e deixar a parte das costas para trabalhar depois, tá bom? Então, vamos lá. E aqui, gente, vai ser do mesmo jeito. Vai ser a mesma coisa que a gente vai trabalhar, a única coisa que agora é que a gente vai subir a cava das mangas. Vamos fazer a cava das mangas, aí a gente trabalha aqui algumas carreiras e já vamos iniciar a cava do decote também. Então, aqui, ó, eu vou vir para dentro das 3 correntes, vou colocar um ponto baixíssimo, aí eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes, que me equivale a um ponto alto alongado, e fazer mais 2 pontos altos alongados aqui dentro. Aí, 2 correntes e um ponto alto nas 5 correntes. Fiz aqui toda a minha carreira e cheguei aqui no último grupinho. Aqui eu tenho o marcador. Essa parte aqui fica sem trabalhar. Eu vou só voltar a minha carreira. Então, eu viro. E aqui, ó, em cima do grupinho de 3 pontos altos, nós vamos fazer assim, ó, uma corrente. E venho aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto. E aqui onde eu tenho as correntes também vou fazer um ponto baixo.
E agora, a partir daqui, eu começo a trabalhar as minhas correntes. 3 correntes e um ponto baixo. 5 correntes e um ponto baixo. Chegando aqui no final da carreira, vou colocar um ponto baixo aqui. E em cima do grupinho de pontos altos, eu vou colocar um ponto baixo para cada ponto alto, igual a gente fez no início. E aqui eu tenho o marcador também, que vai ficar sem trabalhar nessa parte. Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou voltar à minha carreira. Aí, aqui, esses grupinhos de ponto alto, eles vão seguir reto, tá? Durante toda a cava, nós vamos manter esse grupinho de 3 pontos altos. Então, eu venho aqui pra dentro do ponto baixo, coloco minha agulha, busco o meu fio e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntes que me dá a altura de um ponto alto alongado. Um ponto alto no próximo ponto baixo. Um ponto alto alongado no próximo ponto baixo. Então, aqui, ó, eu mantive o grupinho de 3 pontos altos. Em todas as carreiras a gente vai ficar fazendo assim. Na próxima carreira, aqui nos pontos altos, eu vou colocar ponto baixo. Na próxima carreira, em cima dos pontos baixos, coloco ponto alto, tá bom? Vamos fazer assim toda a carreira. E aqui eu faço 1, 2 correntes. E aí, eu vou vir aqui nas 3 correntes e vou colocar 3 pontos altos. Aí, eu vou fazer 2 correntes de separação. Venho aqui nas 5 correntes e coloco um ponto alto alongado. 2 correntes de separação. 3 pontos altos. Chegando aqui no final da carreira, fiz os 3 grupinhos, vou fazer 2 correntes. E venho aqui nos 3 pontos altos, ó, eu pulo esse ponto baixo daqui das correntes, venho no ponto baixo da frente e vou colocar um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Feito isso, vou virar o meu trabalho e vou novamente trabalhar as argolas. Da mesma forma, ó, faço uma corrente, venho no primeiro ponto alto, vou colocar um ponto baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo. E no próximo ponto alto, um ponto baixo. E aqui nas 2 correntes, um ponto baixo. 5 correntes agora, porque nós temos o grupinho de 3 pontos altos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, venho aqui nas correntes, um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo. Chegando aqui no final da carreira, fiz 5 correntes, venho aqui, vou prender um ponto baixo. E agora venho em cima de cada um dos pontos altos e vou colocar um ponto baixo. Vou virar o meu trabalho e vou voltar novamente à carreira, agora trabalhando os pontos altos. Então, eu venho aqui, ó. Vou colocar a minha agulha dentro do primeiro ponto baixo, vou buscar o meu fio e vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Laço, venho no próximo ponto baixo, coloco um ponto alto. No próximo ponto baixo, um ponto alto. 2 correntes. Um ponto alto aqui nas 5 correntes. 2 correntes. Um grupinho de 3 pontos altos aqui nas 3 correntes.
Depois que você trabalhar aí uns 4, 5 centímetros aqui da sua carreira, aí você precisa fazer a divisão aqui para poder abrir para o decote, tá bom? A altura que você vai trabalhar aqui para iniciar o seu decote é você que manda. Você vai experimentando, igual eu expliquei para vocês aqui no vídeo, vai experimentando para ver quando você vai querer começar o seu decote. Para quem quer um decote muito ousado, como eu já falei, você pode começar a fazer a divisão do decote assim que você começa a primeira carreira aqui, ó, da parte da manga. Assim que você começa a primeira carreira, você já pode fazer o decote, que daí vai ficar um decote bem ousado, tá bom? Se você gosta de um decote mais discreto, como euzinha, então você vai trabalhar por algumas carreiras para iniciar o seu decote. Para fazer a divisão pro decote, nós vamos fazer da seguinte maneira: a gente precisa dividir o decote bem no meio certinho. Então aqui, ó, eu tenho um grupinho de 3 pontos altos, aqui eu tenho outro grupinho de 3 pontos altos. Eu venho fazendo assim, ó. Esse daqui, esse, mudo para esse. Esse e esse. Esse e esse. Esse e esse, e sobrou o ponto alto aqui no meio. Então, eu vou marcar esse ponto alto. Aqui vai ser o meio do meu decote, tá? Eu vou começar a trabalhar agora a carreira de vai e vem até aqui, vindo e voltando e fazendo diminuição aqui. Aqui a gente sobe reto com os 3 pontos, sem fazer diminuição. E agora a gente vai fazer diminuição aqui para abrir o decote, tá bom? Ah, mas eu tenho um número ímpar de grupinhos, porque aqui eu tenho 10 grupinhos, né? Ah, mas Noemi aqui no meu trabalho deu um número ímpar de grupinhos. Igual aqui, ó, aqui na parte das costas eu tenho um número ímpar, eu tenho 9 grupinhos. Então aqui, ó, o primeiro grupinho de ponto alto, esse com esse, aí eu venho pro segundo grupinho de ponto alto, pro terceiro grupinho de ponto alto, e sobrou aqui eu tenho 9, deixa eu ver se eu tenho 9 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, gente, aqui eu tenho 8, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 9 mesmo. Então, eu venho aqui, ó. Eu pego o primeiro grupinho de ponto alto aqui, com o primeiro aqui, ó. Tá vendo? O primeiro aqui. Aí eu venho o segundo com o segundo do outro lado, o terceiro com o terceiro do outro lado, o quarto com o quarto do outro lado, e sobrou um grupinho aqui no meio, tá vendo? Então, esse grupinho aqui que vai ser o meio aqui do meu decote. Aí, eu não tenho outro marcador aqui. É só marcar o grupinho do meio, aí você começa a fazer a diminuição a partir do grupinho do meio, tá bom? Então, aqui, ó, se no caso, esse aqui fosse o meu grupinho que ficaria no meio do meu decote, aí eu iria trabalhar até esse ponto, uma lateral viria até esse ponto, e esse ponto do meio ficaria sem trabalhar. A outra lateral viria até aqui, daqui pra cá eu começava a fazer a diminuição, entendeu? Da mesma forma que eu vou fazer aqui nesse ponto alto. Bom, bora lá trabalhar agora a nossa diminuição do decote, mostrar pra vocês como vai fazer. Aqui eu vou trabalhar normal, quando eu chegar aqui no marcador, eu volto pra mostrar pra vocês como vamos fazer ali. Chegando aqui no final da carreira, onde eu tenho o marcador, então eu venho aqui nas duas correntes, vou colocar um ponto baixo. E venho aqui onde tá o marcador e também coloco um ponto baixo. Agora, eu vou virar meu trabalho. E daqui, eu venho aqui onde eu tenho o ponto baixo, vou colocar a minha agulha, vou subir aqui 1, 2, 3, 4 correntes, que me equivale a um ponto alto, alongado, mais 2 correntes de separação. Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui e vou colocar um ponto alto. Aqui nas 5 correntes. Aí eu faço 2 correntes de separação. E sigo aqui a minha carreira, aqui nas 3 correntes, um grupo com 3 pontos altos. Sigo normal aqui. Aí eu vou terminar a minha carreira, quando eu estiver voltando, chegar aqui novamente para fazer a diminuição, eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final. Eu vou contar 1, 2 correntes, que são as 2 correntes de separação. Eu vou vir aqui, ó, na terceira corrente e vou colocar um ponto baixo. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E vou vir aqui, ó, para dentro das correntes, vou colocar um ponto baixíssimo. E vou fazer 1, 2, 3, 4...
correntes que me equivale a um ponto alto alongado, e ao invés de eu colocar 3 pontos altos aqui nas 3 correntes, eu vou colocar somente 2. E agora eu faço 2 correntes de separação, um ponto alto aqui. Aqui eu terminei a carreira e voltei com a próxima carreira. Aqui eu vou fazer assim, 1, 2, 3 correntes. Aí eu vou vir aqui, ó, eu tenho os 2 pontos altos, eu venho no primeiro ponto alto e vou colocar um ponto baixo aqui. E agora eu viro e volto. E a gente vai fazendo essa diminuição até que resta aqui pra nós 3 grupinhos de ponto alto. 1, 2 e 3. Quando restar 3 grupinhos de ponto alto, aí a gente para de fazer diminuição. E se ainda precisar de trabalhar mais alguma carreira para dar altura aqui na manga, na cava da manga, a gente trabalha sem diminuição. Só sobe os 3 grupinhos reto, tá? Então, vamos fazendo diminuição até restar 3 grupinhos. Aqui, ó, eu vou vir para dentro das correntes e vou colocar um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes para dar altura de um ponto alto alongado e mais um ponto alto alongado. Ao invés de colocar 3 pontos altos aqui dentro, eu coloco somente 2. Vou fazer 2 correntes, vou laçar e vou vir aqui colocar um ponto alto alongado. Vou fazer 2 correntes, vou laçar e vou vir aqui nas 3 correntes fazer o meu grupo de 3 pontos altos. Cheguei aqui novamente na diminuição e vou vir aqui, ó, fiz 3 correntes, aqui eu tenho os 2 pontos altos, eu venho no primeiro e coloco um ponto baixo. Então, não tem segredo aqui pra fazer essa diminuição, né, gente, ó. Aí vai ficando assim, ó. Aqui eu vou voltar e vou fazer a mesma coisa, ó. Eu venho aqui, dentro das 3 correntes, vou colocar um ponto baixíssimo aqui. Vou subir 4 correntes. E mais um ponto alto alongado. E continuar. 2 correntes. Um ponto alto alongado. 2 correntes. 3 pontos altos alongados. Bom, gente, então aqui, ó, eu fiz mais essa diminuição sem mostrar pra vocês. Só foi essa que eu fiz, as outras todas a gente fez junto. E aqui eu já vou ficar com 3 grupinhos de 3 pontos altos, ó. Aqui, nesse espaço, um grupinho. Nesse espaço, o segundo grupinho. E aqui o terceiro grupinho. Então, aqui eu vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui dentro das correntes os 3 pontos altos, ó. Eu venho aqui pra dentro das correntes e vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes e mais 2 pontos altos aqui para ficar com os 3 pontos altos, tá? Agora eu não faço mais só 2 pontos altos para fazer diminuição, porque a partir de agora a gente não vai mais fazer diminuição, porque aqui a gente já vai ficar com 3 grupinhos de 3 pontos altos aqui na carreira, ó. Pronto, gente, então nós já fizemos aqui toda a nossa diminuição para a cava do decote. E aqui me restou 1, 2, 3 grupinhos de 3 pontos altos. Se para você precisa ainda continuar fazendo a carreira para dar a altura da sua cava aqui, você pode continuar sem fazer diminuição. Aqui você vai fazer 3 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto alto, e aqui no final também 3 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto alto. Aí volta e continua aqui repetindo os grupinhos de 3 pontos altos igual esse daqui, tá? Até alcançar o tamanho que você precisa aqui para a sua cava, tá bom? Alcançando o tamanho, você pode cortar o fio. Eu não queria cortar o meu fio aqui, mas eu vou ter que cortar, que eu tenho que fazer o outro lado para mostrar para vocês. Aqui, gente, o outro lado,
eu vou iniciar aqui só para mostrar para vocês como inicia. E eu não vou trabalhar todas as carreiras igual eu trabalhei aqui, porque vocês já sabem como fazer a diminuição aqui que eu já mostrei, né? Eu só vou mostrar para vocês como vamos trabalhar aqui, ó. Eu vou colocar o meu fio aqui na quarta corrente do primeiro ponto. Vou fazer uma corrente e um ponto baixo. No mesmo ponto. Agora, eu venho no próximo ponto da frente, faço um ponto baixo. No próximo ponto da frente, um ponto baixo. Venho aqui nas correntes, faço um ponto baixo. Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntes e um ponto baixo. Até chegar, agora vamos trabalhar as argolas, até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no final da carreira, onde eu tenho o marcador, eu vou vir aqui nas duas correntes, vou colocar um ponto baixo. E aí, eu vou retirar o marcador e venho aqui onde eu tenho o marcador e vou colocar mais um ponto baixo. Eu já tenho um ponto baixo deste lado de cá, eu vou colocar mais um ponto baixo pro outro lado. Então, ficou 2 pontos baixos em um único ponto. Agora, a gente vai fazer da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazer aqui, ó. Vou virar o meu trabalho. Vou vir aqui dentro, vou fazer uma corrente e venho aqui, não. Viro o meu trabalho, venho aqui no ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, 4 correntes, que me equivale a um ponto alto, a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? E mais 2 correntes de separação. Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui e vou colocar um ponto alto. E agora eu vou seguir 2 correntes de separação, 3 pontos altos. Aqui eu já tô voltando com a minha carreira, cheguei aqui onde a gente está fazendo a diminuição novamente. Vou fazer uma, duas, 3 correntes. Aí, eu venho aqui, ó, tenho uma, duas, eu venho na terceira corrente e vou colocar um ponto baixo. Agora, eu vou virar o meu trabalho, vou vir aqui dentro das 3 correntes, vou colocar um ponto baixíssimo e vou fazer uma, duas, 3, 4 correntes, que me equivale a um ponto alto alongado, e mais um ponto alto alongado aqui dentro. Ao invés de colocar 3 pontos altos alongados, eu coloco somente 2, fazendo a diminuição de um ponto. Aí, vou fazer 2 correntes e um ponto alto. Duas correntes. E venho aqui fazer o grupo de 3 pontos altos. Bom, gente, então, feito as 2 laterais, o nosso trabalho tá assim. Depois, iremos fazer a parte das costas. A parte das costas é assim, ó, você vai fazer, só vai subir reto, não vai ter diminuição nem nada, você vai só subir reto e fazer a mesma quantidade que a gente fez de carreira aqui na parte da frente, tá? A mesma quantidade. Depois de todas as 3 partes feitas, aí é hora de unir os ombros. A gente vai fazer a união do ombro, ó, aqui, e do outro lado, fazer a união dos ombros, tá? Então, não tem dúvida, tá, gente? Ó, as 2 partes da frente que eu expliquei pra vocês, como faz, tudo certinho. E a parte das costas é só você subir reto. Não tem nenhuma diminuição nem nada, é só você subir reto. Aqui, ó, seguindo o grupinho de 3 pontos altos. E aqui também, seguindo o grupinho de 3 pontos altos, tá? E pronto. Aí, agora, é fazer a união aqui dos ombros. Eu vou mostrar pra vocês, vou unir um ombro aqui pra mostrar pra vocês como fazer a união. Ó, vou pegar o fio, ó, eu deixei um pedaço bom de fio, vou colocar aqui na minha agulha de mão. E vou aqui, gente, deixa eu pegar do outro lado, que o outro lado é o meu lado mais certo. Esse aqui, ó, vou ensinar um lado, aí o outro lado vocês vão unir sozinhos, tá? Coloco aqui o fio. Ó, aí aqui, ó,
pra segurar aqui, tá vendo? Aqui o fio tá solto aqui, ó, tá vendo, ó? Pra segurar ele assim, eu pego e vou dar mais uma voltinha aqui, ó, passo aqui, ó. E pronto. Aí agora, eu venho lá no outro ponto. Aqui eu tenho meu fio que eu não cortei, porque eu vou desmanchar essa parte aqui, né? Então, eu não vou cortar o fio. Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, tá vendo? O primeiro ponto aqui, ó, e vou passar aqui, ó. No primeiro ponto, ó, unindo os dois. Aí, eu vou voltar e vou fazer mais uma vez pra ficar bem firme. Mais uma vez aqui, ó. E agora, eu vou unindo um ponto e outro, um ponto e outro. Aqui, esse fio já vai ter que estar arrematado, tá, gente? Eu não cortei ele, porque eu vou desmanchar esse trabalho aqui. Então, eu não cortei o fio, tá? Só pra não ficar com o fio picotado aqui. Ó, aí eu venho costurando de um lado e do outro. Deixa eu passar esse fio pra cá. Ó. É só pegar um fio, um ponto daqui, um ponto de lá, ó. Pego aqui, ó, na laçada de cima e na outra laçada, ó. E vou fazendo a união dos ombros, ó. Cheguei nas correntes, pego uma corrente aqui, uma corrente de lá. E da mesma forma que eu tô costurando esse ombro daqui, vocês vão costurar esse e o outro, tá? Igualzinho. Meu celular fica balangando, que o tripé tá meio mole, gente. Acho que eu vou ter que colar esse tripé, porque ele tá mole, ele tá balangando o celular. Um pouquinho que balanga a mesa, ele já balanga o celular. Pronto, gente, aqui, ó, já fiz a união do último ponto, aí aqui é só a gente dar mais uma voltinha aqui e cortar e arrematar o fio, ó. Aí, já ficou unido aqui o meu ombro, tá vendo, ó? Aí, desta mesma forma, eu vou fazer a união do outro lado. Feita a união aqui do outro lado, então, a parte aqui do nosso vestido já ficou pronto. Eu acho que eu vou até finalizar esse vestido e dar ele pra Rafaela, porque, olha, vai ficar o tamanho da Rafaela certinho. Então, gente, aqui, ó, costura esse ombro, costura o outro ombro. Depois dos dois ombros costurados, a gente vai fazer as mangas. Agora eu vou trabalhar com vocês na minha peça normal, porque a gente agora vai levantar a manga. Eu já fiz aqui a minha primeira manga, ó. Então, já fiz aqui a minha primeira manga e ela ficou assim. E agora eu vou levantar com vocês aqui a outra manga, pra que vocês saibam como fazer. E aqui, ó, a hora que a gente for levantar a outra manga, como eu já levantei a primeira manga, eu tenho que colocar a mesma quantidade de pontos que eu coloquei nessa manga aqui. Então, o que eu vou contar aqui para fazer igual na outra manga? Eu vou contar os grupinhos de 3 pontos altos, quantos grupinhos de 3 pontos altos eu tenho ao longo de toda a minha carreira. E aí, eu vou colocar a mesma quantia aqui de 3 correntinhas de separação, que a gente vai fazer 3 correntinhas de separação, um ponto baixo, 5 correntinhas de separação, um ponto baixo, 3 correntinhas de separação e um ponto baixo. Então, as 3 correntinhas de separação, eu tenho que colocar a mesma quantidade de grupinhos de ponto alto que eu tive ao longo de toda essa manga aqui, tá bom? Então, vamos lá iniciar a nossa manga. Eu vou vir aqui debaixo do braço. Eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Eu tenho essas 5 correntinhas de separação que me restaram aqui debaixo do braço. Eu vou colocar bem aqui, bem no meio dela, eu vou colocar o meu fio. Ó, vou pegar aqui o meu fio, vou vir aqui, bem no meio dela, e vou colocar aqui. E aí, gente, eu vou começar, ó, faço aqui um ponto baixo, e aí eu vou começar com 3 correntinhas de separação. Então, eu faço 1, 2, 3, e venho aqui, ó, no próximo espaço, coloco um ponto baixo.
E agora eu vou fazendo 5 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5. E um ponto baixo aqui, ó. Eu vou pular aqui, ó, esse ponto alto. Aí eu venho no aqui, ó. Vou colocar um ponto baixo. E agora você vai fazendo 3 correntinhas, 1, 2, 3 e um ponto baixo. Você vê aí onde você coloca o seu ponto baixo, tá? Não tem assim aquela regra, tem que ser aqui. Não, você que vê onde você vai colocar seu ponto baixo, tá? E vai fazendo assim toda a cava da sua manga, ó. 5 correntes agora. 2, 3, 4, 5. E venho aqui, ó, pulo esse ponto aqui e venho no outro da frente, coloco um ponto baixo. E agora eu vou fazer aqui, conforme a quantidade de ponto que eu coloquei na outra corrente, na outra manga, eu vou colocar nessa manga aqui, tá? Então, eu vou fazer minha carreira aqui e volto para mostrar para vocês o próximo passo. Terminei aqui toda a minha carreira. Eu iniciei com 3 correntinhas de separação e terminei com 5 correntinhas de separação, tá? Agora, gente, nós vamos ficar trabalhando o mesmo ponto que nós trabalhamos ao longo de todo o vestido. Aqui onde a gente tem 3 correntinhas de separação, vamos fazer um grupo com 3 pontos altos. Então, eu vou subir aqui 4 correntes e vou vir colocar aqui mais 2 pontos alongados. Aí, faço 2 correntes de separação e venho aqui onde eu tenho as 5 correntes, vou colocar um ponto alto alongado. E assim, eu vou fazer toda a manga. Você vai tecer aí quantas carreiras você quiser na sua manga. Você quer o tamanho, o comprimento da sua manga é você que vai decidir. Se você não quiser de manga longa, você não precisa fazer. Se você não quiser fazer manguinha, você pode deixar aqui, ó, do jeito que tá aqui. Só fazer uma carreira de ponto baixo ao redor de toda a carreira, de toda a sua cava. Pode fazer 1 ou 2 carreiras de ponto baixo. Pode fazer uma carreira de acabamento de ponto tombadinho e deixar, ou você faça manga longa, você que escolhe o que você quer fazer aqui com a sua manga, tá bom? Então, eu vou trabalhar a minha manga aqui, quantas carreiras for necessário para dar o comprimento total aqui, que no caso, a minha manga aqui é comprida. E aí, eu volto, depois que eu terminar essa manga, eu volto para mostrar para vocês como ficou a minha manga, tá? Aqui, já teci todo o comprimento da minha manga. E eu teci um total de 50 carreiras. Você experimenta a sua, tá? Pra ver quantas carreiras você precisa. Aqui, pra mim, foram necessárias 50 carreiras. E depois, gente, eu finalizei com aqui, depois que eu teci as 50 carreiras, eu fiz aqui a última carreira, carreira de número 51, eu fiz de ponto baixo, tá? Onde tem 2 correntes de espaço, eu coloquei 2 pontos baixos e um ponto baixo em cada ponto alto. Então, o meu trabalho tá assim. E aqui a última carreira agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou trabalhar aqui na última carreira, carreira de ponto tombadinho. Aqui eu fiz ponto baixíssimo, no ponto baixo, vou colocar a minha agulha novamente. Eu vou fazer uma corrente, colocar a agulha novamente. Faço um ponto baixo, vou subir... Opa, tá fora, né, gente? Perdão. Vou subir 3 correntes. E vou vir aqui no mesmo ponto e vou colocar mais 3 pontos altos. Tudo no mesmo ponto de base, tá? Ó, 3 pontos altos. Então, eu fiquei aqui no mesmo ponto de base com um grupinho de 4 pontos altos. Aí, eu vou contar aqui na base, ó, 1, 2. Venho no terceiro ponto e vou colocar um ponto baixo. E aí, eu vou subir novamente 3 correntes. E vou vir no mesmo ponto que coloquei o ponto baixo e vou colocar mais 3 pontos altos, ficando com um total de 4 pontos altos no mesmo ponto.
Vou contar 1, 2. Venho no terceiro ponto e vou colocar um ponto baixo. Novamente, vou fazer 3 correntes para dar altura de um ponto alto, vou laçar e vou vir no mesmo ponto, vou colocar mais 3 pontos altos. E aí, eu venho aqui na base, conto 1, 2, venho no terceiro ponto, coloco um ponto baixo. Então, a gente vai fazer assim, toda aqui a nossa, o punho da nossa manga. Aí, terminando essa carreira, pode cortar o fio e arrematar. Aqui, cheguei no final da carreira, e eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço o arremate. Olha, eu fiz aqui o meu último grupo de 4 pontos altos, então eu vou puxar assim o meu fio, ó. Eu puxo um comprimento bom, que depois eu consiga finalizar com a agulha de mão. Aqui, ó, eu vou cortar aqui, vocês viram, ó, puxei o ponto, vou cortar aqui. Vou retirar o fio que vem do novelo, e aí ficou assim, ó. Tá vendo? Agora, eu vou pegar essa ponta, vou colocar na agulha de mão. E agora, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto tombadinho da frente. Aqui, eu tenho o ponto baixo que fiz para iniciar a carreira. Então, eu pulo esse ponto baixo e venho nessa correntinha da frente. Vou introduzir assim, ó, daqui pra lá. E vou puxar aqui, aí eu venho aqui no grupinho do ponto aqui, ó, no último ponto, vou introduzir a minha agulha assim, ó, pegando toda essa pelotinha de ponto que fica aqui, ó, tá vendo, ó? Introduzo a minha agulha aqui, aí eu venho no ponto baixo que pulei, e também vou introduzir minha agulha, pegando todo aqui o ponto baixo, saindo lá embaixo, ó. E vou puxar aqui o meu fio. Aí, eu só ajeito aqui, ó, dou uma ajeitadinha pra ficar bonitinho, tá vendo? A finalização ficou bonitinho. E agora, eu venho aqui atrás, eu vou pegar a minha agulha aqui, ó. Como o meu fio, ele tem 2 tramas, 2 perninhas, então eu vou abrir. Se você estiver trabalhando com o fio Anne, que ele não tem, assim, não tem como você abrir assim, aí você faz o arremate diferente, faz aquele nozinho da vovó. Quando a gente tá costurando com agulha, pra finalizar, a gente não faz aquele nozinho de finalização. Você faz por várias vezes, e caminha mais um pouco com o fio mais pra frente, faz outro nozinho daquele, depois pode cortar e finalizar com a cola. Ó, aí agora, ó, eu separei as perninhas, tirei uma da agulha, tá vendo? Deixei a outra na agulha, vou passar aqui por um outro ponto, ó. E aí, eu já tiro essa perninha da agulha e dou aqui uns 2 ou 3 nós. Não aperta muito para não deixar o seu trabalho, porque senão repuxa aqui em cima e fica feio. O segundo nó você já pode apertar mais um pouquinho. E o terceiro nó também. Ó, aperto bem o terceiro nó, já posso cortar o meu fio. E agora, eu finalizo com a cola. É assim que eu faço meus arremates, tá, gente? Aqui com o fio raiz, ó. Coloquei a cola, e essa cola, ela seca rapidinho, tá? E o bom dessa cola é que quando ela seca, ela fica transparente, não fica aparente na roupa que tem cola, ó. Aí, você pode até assoprar também pra ajudar, ó. Assopra pra ajudar a secar. E pronto, ó. Aqui a parte da manga já ficou pronto. Então, no meu caso aqui, eu já fiz as 2 mangas. Se no caso você não queira que a sua manga abre aqui a barra dela, eu gosto que ela dá uma abertinha pra ficar bem legal, assim, no final da mão aqui. Se você não quer que faça isso, então aqui, na hora de você pular os pontos aqui pra colocar o ponto baixo, você pode, ao invés de pular só 2 pontos baixos, você pula 3, que daí você vai fazer com que a sua manga vai ficar reto e não vai ficar abertinha igual ficou a minha aqui, tá? Aí ela vai ficar mais reta se você pular 3 pontos e colocar o ponto baixo no 4º ponto. Tá bom? Então, a parte da minha manga aqui já ficou pronta, eu já fiz as 2 mangas iguaizinhas. E aqui na parte da barra, gente,
a barra aqui do meu vestido, eu trabalhei também pontos tombadinho, só que eu não trabalhei a carreira de ponto baixo igual eu trabalhei na manga. Só trabalhei uma carreira de ponto tombadinho aqui para finalizar a barra do vestido. Tá bom? Então, feito isso, gente, nosso vestido está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo. Deixa aqui nos comentários o que vocês achou, se vocês gostou, se vocês vão fazer. Deixa para mim sugestões de peça de vestuário que vocês querem que eu faça aqui, tá bom? Que eu vou estar atendendo vocês. Eu gosto de ver também as sugestões de vocês e eu vou estar atendendo vocês da maneira possível, né, gente? Assim, do mais, assim, o mais que eu posso atender, vou estar atendendo vocês, tá? Aqui na parte do decote, não fiz nada, deixei desse jeito, não vou fazer nada, vai ficar assim, tá? Se você quiser fazer também uma carreira de ponto tombadinho para finalizar, você pode fazer. Eu não vou fazer, que no meu vai ficar assim. Tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!